Nós estamos mais uma vez aqui no nosso estudo da mediunidade. Vamos falar então da mediunidade nos animais, capítulo 22. Quem vai começar hoje? Vamos lá. Então vai lá. Podem os animais ser médiuns? Muitas vezes tem sido formulada essa pergunta, a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente. O que, sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Observamos com especial atenção tais experiências e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. Pode continuar? Incontestavelmente, não se lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas preciso se torna convir em que, nesta circunstância, a perspicácia deles ultrapassaria de muito a do homem, pois ninguém há que se possa lisonjear de fazer o que eles fazem. Fora mesmo necessário supor-lhes, para algumas experiências, um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais lúcidos. Sabe-se com efeito que a lucidez é essencialmente variável e sujeita a frequentes intermitências, ao passo que nesses animais seria permanente e funcionaria com uma regularidade e precisão que em nenhum sonâmbulo se vê. Numa palavra, ela nunca lhes faltaria. Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são de natureza das que fazem os prestidigitadores e não podiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de alguns dos meios de que usam estes, notadamente o das cartas forçadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem que o efeito não teria graça. Todavia, o fenômeno, mesmo reduzido a estas proporções, não se apresenta menos interessante e há sempre que admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, pois que a dificuldade a vencer é bem maior do que seria se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levá-lo a fazer coisas que excedem o limite do possível para a inteligência humana é provar, por este simples fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se, a de que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao cabo de certo tempo, e mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência deles estivesse em jogo. Não é mais extraordinário educá-los para tirar cartas do que os habituar a repetir áreas ou palavras. O mesmo se verificou quando a prestidigitação pretendeu imitar a segunda vista. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo, para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que muito imperfeita imitação do sonambulismo, revelando ignorância das condições essenciais dessa faculdade. Então, bom, aqui ele está falando então que quando ele fala de prestidigitador, seria o ilusionista de hoje, o mágico, né, que faz aquelas apresentações e tem algum truque, né? Então, às vezes deixava uma carta marcada, mas enfim, o que acontece nesse tipo de caso é um treinamento do animal, né? Porque sozinho ele não faria, né, esse tipo de... Então, existe um treinamento para que isso aconteça, então é mais requer
um tempo e uma dedicação para que o animal, no livro Mecanismo da Mediunidade, do Chico Xavier, fala bastante sobre esse assunto, que o animal ele tem muito forte a questão do hábito. Então, o reflexo condicionado. Então você, por exemplo, tem até aquela experiência de Pavlov, se eu não me engano, com o cachorro, que ele, por exemplo, eu não lembro direito como é que era deixa eu ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Do cão de Pavlov, também conhecido como condicionamento clássico, foi realizado pelo fisiologista russo no início do século XX. Nesse experimento, Pavlov demonstrou como um estímulo neutro pode se tornar um gatilho para uma resposta condicionada através da associação com um estímulo incondicionado. Vamos relembrar aqui. Lá. Então, por exemplo, o animal salivava quando ele via a comida. Aí começava a tocar um sino, sem a comida, não acontecia nada. Aí começava a tocar o sino, enquanto ele via a comida, estava salivando. E fazia isso direto. Aí, a partir do momento que ele tocava o sino, sem ter a comida, ele já começava a salivar. Por quê? Ele já criou um hábito, um reflexo condicionado, associando que aquele barulho significa a comida estava próximo, né? E esse teste, por exemplo, feito com macacos, por exemplo, ou ratos, por exemplo, tinha uma gaiola e tinha um queijo lá dentro, ou uma comida, e ela é eletrificada. Aí ele ia lá na gaiola, tomava choque, aí quando ele voltava lá, mesmo tendo a comida, ele não ia lá mais. Então, porque o animal ele já tem um princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente ele está em evolução. Então, ele já tem algumas percepções, algumas qualidades que ele já adquiriu. Então, a mediunidade, como a mediunidade é uma capacidade de comunicação, o animal tem uma capacidade de comunicação, não tem? É uma capacidade de comunicação, ele não consegue ser um intérprete ainda, né? Como é que ele vai falar o que o espírito está querendo dizer, né? Então, não tem como ele ser um intérprete, mas tem como ele responder a estímulos visuais, a estímulos de audição. Então, está em processo de desenvolvimento a mediunidade. Então, por isso que o animal ele pode ver o espírito. Porque o seu campo visual está em desenvolvimento. Ele não vai ser o intérprete do espírito, mas ele pode ver o espírito. Então, é uma mediunidade em desenvolvimento. Então, o que acontece nesses casos? Aí no livro do Mecanismo da Mediunidade, o Chico com o Emmanuel, com André Luiz, né? Eles desenvolvem essa questão do reflexo condicionado, como que ele vai evoluindo ao longo do livro Evolução em Dois Mundos também fala sobre como é que o princípio inteligente e esse reflexo condicionado vai evoluindo, né? Que aí se torna depois, na fase humana, se tornam nossos hábitos, mas começa a gente adquire a experiência, a gente adquire conhecimentos. Uma das formas de a gente adquirir é justamente pela repetição e pela criação do hábito. Isso faz com que nós comecemos a absorver, né, alguns aprendizados, né? Ainda tem alguns aprendizados que necessitam de outras coisas, mas a princípio, o início de qualquer aprendizado envolve a gente realizar aquilo com a repetição. Aquilo ali vai se tornando algo natural. No começo é muito difícil, depois vai... Então, no animal, o que vai fazer o animal fazer algo que não ele não vai fazer alguma coisa que envolva uma análise crítica, uma coisa que envolva raciocínio lógico, mas ele vai conseguir fazer atividades, por exemplo, que envolvem repetição. Como?
com esse treinamento. Então vai treinando, vai repetindo a situação até o animal entender e começar a repetir. Por isso que os animais de Júpiter que você comentou no início, eles fazem isso, né? Os espíritos são elevados, né? Eles não vão fazer. O próprio espírito elevado, o próprio perispírito dele já não tem mais tanto link com a matéria. Então ele precisa de alguém que ainda tem conexão com a matéria, faça por ele. Então, eles vão treinar os animais para que os animais possam, por exemplo, construir as casas. Mas como? Porque o processo de construção, eles podem indicar, eles vão ensinar, né, o passo a passo, mas o processo de construção é um passo a passo, né? Você fazer um conjunto de ações repetitivas, né? Então tem como você ensinar, e é por isso que os pássaros faziam o que o pessoal queria, porque eles condicionavam esses pássaros a fazer dessa forma. Então veja que interessante, na época o Kardec não tinha ainda os termos, não existiam para ele explicar determinadas coisas. Por isso que o Chico é a continuação de Kardec, porque aí nessas obras ele vai ter os termos para conseguir aprofundar os estudos, por exemplo, num negócio que só surgiu no século XX, esses experimentos de Pavlov, que fala sobre reflexo condicionado, o condicionar, né, que fala ali, condicionamento clássico e tudo mais. Então é interessante isso, porque existe uma evolução até para poder o Espiritismo usar os novos termos da ciência, e essa é a possibilidade de progresso que a doutrina tem. Porque à medida que a ciência ainda é muito imperfeita, né? Ela não descobriu ainda, está longe de descobrir todas as coisas naturais, né, que existem. Então, à medida que a ciência vai desenvolvendo e vai aprimorando, vai entendendo melhor as coisas, o Espiritismo vai acompanhando, porque não tem como o Espiritismo passar o carro em cima dos bois. Apesar de que várias situações de descobertas científicas, o Espiritismo já falava antes. Então, na obra de André Luiz tem um monte, né, de situações. Lá no Nosso Lar, falava lá de uma telinha que as pessoas mexiam, que era o tablet, o computador, a tela, né, já falava de aparelhos que transmitiam imagens. Então, quer dizer, na Evolução em Dois Mundos, fala lá de uma planta, não sei se é uma planta, não lembro agora, que falava que tem uma parte lá que ele fala das associações que existem lá da biologia, em estudo de parasitária, tem a outra lá que não é parasitária, que os dois se beneficiam. Deixa eu ver aqui. Associação em que os dois animais se beneficiam. Mutualismo. Então, mutualismo, os dois se beneficiam. Vamos supor, o tubarão com aqueles bichinhos que ficam andando nas costas do tubarão. Os dois se beneficiam, né? O bichinho limpa o tubarão e o tubarão, vamos dizer assim, protege o bichinho, né? E aí ele fala de, não sei se era uma planta, alguma coisa que ele fala ali, que a relação é de parasitose, um exemplo. A palavra que ele fala é a simbiose. A relação simbiótica lá. A relação simbiótica, no livro fala que é parasitose. E na época a ciência falava que não, que era mutualismo, por exemplo. E aí, recentemente, a ciência descobriu que a relação desse animal, dessa planta, era realmente parasitária. Então, quer dizer, tem várias coisas assim que o Espiritismo traz antes da ciência, até como uma forma de comprovar, né, a existência E o Kardec, por exemplo, quando ele falou de fluido universal, até hoje a ciência não descobriu sobre o fluido universal. Então,
tem essas coisas, mas ao mesmo tempo o Espiritismo vai acompanhando a ciência no sentido de atualizar os termos ou aprofundar, mas sem perder os princípios. Os princípios não mudam, não se perdem, existem as bases. Agora, com relação à questão moral e filosófica, aí não tem como mudar, porque as leis naturais, morais são as mesmas. Como que atualiza? Não tem como atualizar, né? Elas foram trazidas de uma forma e elas são daquela forma, não tem como mudar, né? Mas esse caráter progressivo, né, do Espiritismo acontece. E a gente estava falando também da questão dos animais, que eles estão no processo inicial eles estão em evolução do princípio inteligente deles. Então eles têm esses processos que acontecem com eles, são processos bem primitivos, né? Iniciais, né? Então nesse caso o que acontece são os treinadores deles condicionando eles, porque a evolução nessa fase vegetal, animal, acontece muito assim, por condicionamento. Eles ficam, a gente, né, ficou, vamos supor, milhares de anos ou milhões de anos nascendo e renascendo numa situação até conseguir desenvolver um aspecto. Então, por exemplo, a gente estava desenvolvendo o nosso centro gástrico. Então a gente fica várias e várias encarnações nascendo numa espécie de animal que fica ali só desenvolvendo esse processo gástrico, até conseguir desenvolver esse centro, entendeu? Então a gente fica nesse processo de repetição, para a gente condicionar e conseguir adquirir um grau de automação que depois a gente fica controlando o que o estômago vai fazer, como que vai digerir. Não, vira um processo automático, não é? A gente nem... Por quê? Porque a gente abriga milhões de seres. Então, da mesma forma que a gente vive em Deus, nós, para esses milhões de seres que vivem em nós, é como se a gente fosse o Deus deles. Por quê? Porque quem comanda eles é a nossa mente, é o nosso espírito. A gente fala, meu estômago vai sarar, vai ficar bom. E se eu tenho essa fé e eu tenho essa condição de vibrar nesse sentido, porque não basta só vibrar, a gente tem que também ter uma atitude moral que facilite esse processo. Mas se a gente tiver essa consciência, a gente consegue controlar muito mais, porque eles estão subordinados à nossa vontade. Então, quando a gente faz o mal, a gente está subordinando eles ao desequilíbrio, porque a nossa mente começa a enviar aqueles fluidos deletérios para os nossos organismos que a gente hospeda. Então, por exemplo, os seres vivos estão nascendo aqui, nessa região gástrica, ao mesmo tempo está me permitindo viver uma encarnação, mas ao mesmo tempo nós estamos permitindo que os seres evoluam, cada um fazendo uma função diferente. Então, e isso vai milhões e milhões de anos até conseguir desenvolver. Até que chega o ponto que o nosso perispírito está com todos os centros de força desenvolvidos, a gente pode nascer a primeira encarnação como homem, como humano. E aí essas funções em nós já são executadas naturalmente, sem a gente ficar... Porque, por exemplo, se a gente não prestar atenção, ela vai continuar funcionando do mesmo jeito, não é? O estômago vai continuar digerindo, o coração vai continuar batendo, porque foi feito um trabalho de reflexo condicionado, de repetição por milhões, bilhões de anos até a gente ter essa condição. E assim vai em todos os setores da vida evolutiva esse processo. Então os animais estão em um processo em que eles estão desenvolvendo o princípio inteligente e o perispírito deles. Porque é o perispírito que abriga, né? Que é o corpo espiritual, né? Então ele vai abrigar o princípio inteligente e todas as funções espirituais. Nesse ponto aí, eu acho que dá para eu fazer minha pergunta. Eu não estava
tava achando uma forma de inserir ela, mas chegou nesse ponto que dá. Beleza, o princípio inteligente, que os animais, vamos supor, o cachorro, o macaco, os que estão mais perto de chegar a ser um espírito humano, né? Que falta essa parte. O macaco, né? O macaco é o que mais está próximo. Isso, o resto ele já tem bem desenvolvido, né? Mas aí beleza, o princípio de inteligência é inerente ao espírito, certo? O princípio inteligente, em algum momento a gente recebe esse princípio para desenvolver ele, né? Eles estão desenvolvendo ele ainda, mas isso é relacionado ao espírito, né? E relacionado à carne, ao corpo, tá a mediunidade, né? Não, ó. No ser humano, o que faz com que a mediunidade seja mais ostensiva é a glândula pineal, a epífise. Se ela é mais desenvolvida, a pessoa vai ter uma mediunidade mais ostensiva. Mas todos nós já desenvolvemos esse núcleo, é uma faculdade que todos nós temos, porque mediunidade é comunicação, sintonia. Então, isso é um aspecto que a gente já está desenvolvendo há milhões de anos, que faz parte do nosso perispírito, do espírito, né? Porque o perispírito é um envoltório do espírito, né? Então, a gente tem um corpo mental, então a nossa mente forma um corpo mais etérico que o perispírito, um corpo mental, que isso fala no Evolução em Dois Mundos. E esse corpo mental, que provavelmente tem todas as capacidades que a gente evoluiu ao longo dos bilhões de anos, nesse princípio inteligente, e aí toda essa, vamos dizer assim, esse corpo, que se é um corpo, ele tem partes, então tudo isso que a gente desenvolveu no princípio inteligente, ele se reflete no corpo espiritual. Então, o corpo mental é um reflexo do espírito, e aí o corpo mental reflete no perispírito, imprime as características, e aí o nosso perispírito vai imprimir as nossas características e refletir no corpo. Então, o corpo é só um instrumento, são as camadas. Não tem camada nos planetas, camadas nos átomos, a gente tem as camadas no espírito. E interessante que, olha para você ver como que a lei natural ela é realmente válida para tudo. O átomo tem 7 camadas, o planeta tem 7 camadas. Nosso corpo tem 7 camadas também, tem 7 centros de força. Então, olha que como que é tudo une, né, no universo. Então, é a unidade na diversidade. Então, um planeta, um dia vai ser um ser também, né? Um planeta, que o planeta está desenvolvendo as características para um dia ele se tornar um ser. Assim como o átomo, não tem o átomo que tem essas características que vão ser desenvolvidas e vão se transformar num ser humano, o planeta também, né? Tudo faz parte de um processo evolutivo, é tudo integrado, né? Nesses processos evolutivos. O princípio inteligente, eu posso dizer que é o sopro de Deus? Então, essa parte do princípio inteligente, nem os espíritos superiores não contam pra gente, porque é um processo só que os espíritos perfeitos já conseguem ter essa compreensão, porque a gente não sabe como que acontece, em que momento que acontece, e como que ele é criado, o princípio inteligente. Mas a gente pode falar que sim, da mesma forma, porque Deus é o Criador, né? E a gente fala que o universo, o fluido universal não é o hálito divino, e pelo fluido universal não se cria tudo, não é Deus, espírito e matéria? Então o fluido universal deriva da matéria, mas em alguma situação, né, nós não sabemos como, Deus consegue manipular essa matéria para que ela possa derivar no princípio inteligente. Agora, como que isso acontece? Né? Porque a partir do momento que o princípio inteligente é criado,
ele se torna separado da matéria, né? Não são três: Deus, Espírito e matéria. Então, a matéria é uma criação de Deus. O fluido, do jeito que você está falando aí, que o princípio inteligente é uma matéria. Não seria, então, derivada do fluido universal? Não, mas a matéria é derivada do fluido universal. A matéria é derivada do fluido universal. É. O princípio inteligente do fluido universal. Então, mas os dois vêm do mesmo lugar, então, né? É. Então, qual que é a diferença? Aí que a gente não sabe, porque esse processo não tem como a gente saber, entendeu? Esse limiar não tem como a gente saber agora. E é como você uma vez É disse, sobre né? necessidade, né? É tudo de um composto único que se deriva tudo. Porque é Deus, o Criador, né? Perfeito. Só que não é Deus, Espírito e matéria, beleza. Porque muita gente fala assim: Deus, Espírito e fluido universal. O próprio Kardec fala Deus, Espírito e fluido universal. Ou Deus, Espírito e matéria. Porque a matéria deriva do fluido universal, certo? Mas o Espírito, ele não derivou do fluido universal, ele adquiriu independência, entendeu? Porque a gente já foi matéria, mas a gente não é matéria agora. Porque a gente se fez independente depois que a gente adquiriu esse princípio inteligente. Às vezes, realmente, o princípio inteligente pode ser um sopro divino que adiciona uma camada diferente, entendeu? Porque, tipo assim, ó... Na Bíblia fala, né, que do barro veio o sopro de Deus e fez o homem no barro. Aí, por exemplo, Coisa assim. o princípio inteligente faz uma pedra que é cheia de átomos ter agora um que a mais, que ela passa a ter algo a mais ali, entendeu? E aí, tanto é que os primeiros seres... A partir daí ela pode desenvolver. Então, porque olha só, lá no Evolução em Dois Mundos fala que os primeiros seres, eles se fixam nas rochas. Entendeu? Então, Eu já vi essa. Já, né? Então, quer dizer que tem um certo ponto que recebe, não sei se é um elétron inteligente ou algum... É esse princípio inteligente, é uma coisa diferente. Um fóton diferente. Aí adquire aquilo ali e aquilo ali começa a desenvolver a partir de um ser unicelular, um vírus, alguma coisa, um protozoário, até chegar... Então, assim, chega um momento que a gente ocorre uma diferenciação, entendeu? A gente, beleza, vem tudo do fluido universal, mas a partir do momento que o fluido universal deriva do princípio inteligente, ele adquire características independentes da matéria em si, entendeu? Por isso que forma três coisas separadas. Tudo deriva de Deus, então é um triângulo. Deus está em cima, né? Aí os três interligados. Então, Deus criou a matéria, mas ao mesmo tempo Deus criou o princípio inteligente que vai se tornar uma parte da criação independente, que é o Espírito. Então fica Deus, Espírito e matéria. É verdade. Os três interdependentes. Eu acredito, a partir dos Espíritos, é que a partir de uma necessidade, aquilo se altera. Por exemplo, existe o fluido universal. Aí, se existe a necessidade de criar algo material, aquele fluido vai se destacar e vai se direcionar para criar aquilo. Então, da mesma forma, o princípio inteligente. Então, aí eu recomendo que vocês leiam o Evolução em Dois Mundos e o A Caminho da Luz, que ele vai falar exatamente sobre isso. Porque nessa criação perfeita de Deus, que os três são interligados e se interbeneficiam, os espíritos, porque Deus, olha só, Deus sempre fala que Deus é o Criador e Ele sempre criou, né? Agora, as condições iniciais da criação, vamos dizer assim, se existe essa condição inicial, porque no plano espiritual não existe passado nem futuro. O passado e o futuro a gente tem enquanto é material, porque essa noção da passagem do tempo, essa noção é uma noção enquanto matéria. Porque enquanto espírito não existe passado e futuro, existe só o presente.
Por isso que às vezes algumas pessoas não entendem como que Deus criou desde sempre. Porque é sempre presente, então Deus está sempre criando. Mas em termos de espírito, todo espírito teve um início. Então o espírito em si não existe desde sempre, né? Em algum momento ele foi criado. Só que essa roda, né, esse ciclo, acontece de tal forma que os espíritos perfeitos vão auxiliando a criação dos novos. Então, o espírito que já alcançou a perfeição, ele age sobre o fluido universal, que é o hálito divino, e a partir da sua vontade ele cria planetas, destaca elementos, constrói coisas e cocria. Aí a gente fala cocriação por quê? Porque ele não fabrica o material, né? Ele atua sobre o material. O material quem fornece? Deus. Então ele é um co-criador. Mas quem cria os seres são os espíritos perfeitos, que utilizam o material de Deus. Então Deus é a onipotência, o ser supremo, o causa primário de todas as coisas. É supremo em tudo, né? Então Deus permite que os espíritos superiores criem os novos princípios inteligentes, os novos seres, através da sua vontade, porque está imitando o que o Pai faz, né? São os ministros de Deus. Então, assim, é uma harmonia, é uma coisa maravilhosa, né? É porque essa parte ela bagunça mesmo a nossa cabeça. E se a gente ficar querendo, assim, ir remontando e querendo ir a fundo, a gente fica meio... Então, assim, a gente tem que entender... a gente tem que entender que a gente tem os limites naturais. Por quê? Primeiro, a gente está encarnado. Então, encarnado, a gente já tem uma série de bloqueios que não permitem a gente chegar nessas percepções para ir tão a fundo assim. Tanto é que o próprio Emmanuel e André Luiz falam que nem eles têm acesso a determinadas camadas mais profundas. Por quê? Porque para a gente chegar lá, a gente precisa estar num degrau de frequência, de evolução e de percepção muito maior. Mas a gente tem um limite que a gente pode ir e que a gente busca para poder compreender melhor. Mas isso que a doutrina espírita nos ensina já é fantástico, já é espetacular, porque nos traz um entendimento com relação à vida que é muito maior do que qualquer ciência, do que qualquer coisa que a gente procure aí. Porque qualquer coisa que a gente for procurar humana, pode ser que ela tenha buscado inspirações de coisas que realmente existem, mas ocorre a interferência das ilusões próprias, né? Aí a pessoa tem as viagens próprias e mistura os conceitos e vira aquela bagunça. Agora o Espiritismo já é uma revelação divina, né? Já vem com os ensinamentos, é a realidade, né? Então, como revelação, já vem como mostrando as coisas sem o véu, né? Para a gente enxergar e entender. Mas enfim, existe essa harmonia das coisas e a gente está caminhando para isso, porque a gente se torna os co-criadores em plano menor. Então nós pensamos, criamos e agimos sobre a matéria, né? Mas a gente também já está, que é o assunto que a gente falou no início, né? A gente já está agindo a nível intelectual sem precisar mais tanto de matéria, né? A gente já consegue agir e criando em termos intelectuais, sem precisar dos trabalhos manuais. E isso vai só melhorando ao longo do tempo. Por exemplo, por isso que em Júpiter, quem fica com os trabalhos manuais? Os seres que ainda estão precisando dos trabalhos manuais para desenvolver. E isso é natural, à medida que a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, quem que cuida do clima, para fazer as chuvas? São espíritos ainda interligados à matéria, início de processo de evolução, porque aí eles conseguem agir diretamente sobre a matéria, mas quem coordena o processo, aí já são espíritos mais elevados. Então é sempre assim, à medida que a gente vai evoluindo,
nós vamos passando de trabalhos manuais para trabalhos intelectuais. A gente vai treinando para ter esse desenvolvimento até a gente se tornar co-criadores em plano maior. Então, a gente vai fazendo essa curva de aprendizado. Então é natural que os animais façam os trabalhos pertinentes ao estágio evolutivo do seu princípio inteligente. E eles vão ser auxiliados por seres mais elevados, inclusive os animais, vamos supor, os anjos guardiões, quem vai cuidar da evolução do animal é um espírito muito mais elevado do que o nosso anjo guardião. Por quê? Porque o animal ele precisa de mais proximidade, de pegar, ele precisa de um espírito para guiar ele, entendeu? Agora a gente que já adquiriu a consciência, já adquiriu o livre-arbítrio, a gente pode ter menos, vamos dizer assim, vai ter mais independência e menos interferência, vamos dizer assim, não precisa de alguém lá pegar a nossa mão, entendeu? A gente já passou desse estágio infantil. Então, os nossos anjos guardiões são espíritos mais elevados do que nós, mas são menos elevados os espíritos que cuidam dos animais, porque precisa, para ter esse cuidado, você precisa de uma responsabilidade, de uma evolução maior. Mas aí vai sempre sendo assim, a gente vai auxiliando os mais fracos e os menos evoluídos, e os mais evoluídos vão auxiliando a gente fica nessa cadeia que a gente vai evoluindo, né? Vai passando de degrau a degrau. Foi importante a gente falar isso para a gente se situar depois o que o Kardec vai começar a falar depois. Porque primeiro ele só introduziu, né? Falou do reflexo condicionado, falou depois também que as pessoas ficavam imitando o sonambulismo, fazendo esses números com supostos sonâmbulos, mas era mais treinamento e ilusão do que realmente o sonâmbulo, ficava imitando, né? E mesmo assim imitando de forma muito imperfeita, né? Mas esse começo é importante para a gente entender qual que é o nível de interação que o animal vai ter com o plano espiritual. Porque em Kardec, ele não chegou a desenvolver nenhum aspecto que os animais vivem no plano espiritual. Depois quem desenvolveu isso foi o Chico. Por quê? Porque na época da codificação, o Kardec não tinha esse tempo para chegar nesse nível de profundidade. Até as cidades espirituais, essa vivência que a gente tem no plano espiritual, ele não teve oportunidade de chegar. Ele falou um pouquinho na Revista Espírita, mas ele deu uma pincelada muito... Tem muita gente que fala que não falou nada, mas ele falou alguma coisa. Se procurar na Revista Espírita, você acha, mas ele dá uma pincelada muito de leve sobre o que é as cidades no mundo espiritual e tal. E aí precisa do Chico vir, depois que a ciência já tinha evoluído bastante, depois que já tinha aprofundado bastante, para desenvolver esse aspecto, inclusive o aspecto do animal vivendo no mundo espiritual. Por quê? O animal, enquanto está em evolução, ele não precisa realmente ficar muito tempo no mundo espiritual, porque o processo evolutivo dele, a maior parte acontece na carne mesmo. Às vezes, quando ele vai passar de um degrau para outro, acontece aquelas cirurgias espirituais, ele já... Então, o tempo que ele passa no plano espiritual é muito curto, muito curto. Às vezes, é mais comum ele desencarnar e já reencarnar rapidamente. Como ele não tem essa consciência que nós temos, eu acho que não tem nenhum período de reflexão dele do lado espiritual, né? E aí, o que ele pode fazer, que vai contribuir para ele, é justamente ele auxiliar os seres que estão no plano espiritual. Então, por isso é que muitas vezes... acontecem de ter a pessoa com um cachorro lá na casa, né? Vamos dizer assim, a pessoa ter um cachorrinho morando com ela no plano espiritual, porque aí você tem um humano auxiliando no desenvolvimento dele. Porque, querendo ou não, ele está todo dia ali vendo o que eles estão fazendo, né?
adquirindo a experiência do que está acontecendo ali. Hã? O contrário também funciona. Um espírito que ainda era muito apegado a animais, ele em fase de recuperação no plano espiritual, eles podem deixar uns espíritos animais? Com certeza. Deixa para ajudar nesse período, para poder acalmar. Então lá eles tem cavalos que eles usam para poder um passeio mais acalmante. Então tem várias coisas que os animais vivem. Aí só que o animal tem um tempo ali mais curto. Igual, por exemplo, o cachorro vive 15 anos, vamos supor que pode viver 15 anos no plano espiritual. E normalmente o que acontece é isso. O nosso tempo que a gente vai vivendo e quando encarnar não vai aumentando. Antigamente vivia até 30, vivia até 40. Então, de maneira geral, o mesmo tanto que a gente vive no plano físico, a gente vive no plano espiritual, na erraticidade. Por quê? Porque é o tempo de mudança de clima para a gente adquirir as experiências e as preparações que a gente precisa. Então, normalmente isso acontece. Eu fico 80 anos encarnado e 80 desencarnado. Pode acontecer mudança? Pode. A pessoa às vezes se prejudicou, aí já reencarna direto, fica pouco tempo no plano espiritual, ou acontece o contrário, a pessoa se prejudicou muito, ela fica muito tempo resgatando o plano espiritual ou dificultando a sua reencarnação. Mas o que vai acontecendo é, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos ficando mais tempo no plano espiritual. É o nosso verdadeiro lar, não é? Então a gente vai acostumando e vai adquirindo o merecimento de passar mais longos períodos no plano espiritual, porque no plano espiritual a gente também evolui, a gente não evolui só encarnado. Esse momento de retorno, ele vem da nossa própria consciência ou a espiritualidade que chega? Aí depende. Chegar da hora. Aí você sabe que depende, né? Porque assim, tem casos e casos, porque o que acontece? A pessoa que está centrada no mal vai ter um período que ela vai ser compulsoriamente levada à reencarnação para ela levar o choque e evoluir alguma coisa. Ou pelo menos tentar evoluir alguma coisa, senão ela vai ficar estagnada naquele, né? Então é salutar essa mudança. Tem os casos que aí esse caso a pessoa está meio que semi-consciente, né? Tá Mas vamos dizer agora o caso da consciência. A pessoa já sabe que ela precisa reencarnar, ela sabe que ela está no plano espiritual. Aí, o momento de reencarnação, é claro que os espíritos vão sempre aconselhar, falar assim, olha, se você não acha que chegou o seu momento, vai trazer aquele chamamento, né? E aí? Você já se considera pronto? Então tem essas fases, que isso é natural, e tem os momentos que a gente é chamado, que às vezes a gente acostuma ou fica acomodado, então, mas eles não nos obrigam, né? Quando a gente adquiriu essa consciência, né? Mas chega um ponto que a gente mesmo não consegue mais progredir no plano espiritual, e a gente sente aquela necessidade da reencarnação. Então, normalmente, quando a gente já tem a consciência, a gente mesmo sente que chegou o momento e pede. Para acelerar também. Mas pode acontecer dos irmãos, como bons instrutores ou como irmãos amorosos, pega e nos chama a atenção, fala assim, olha, esse momento seria bom para você reencarnar, porque você... por causa disso, seria bom você já começar tal, para direcionar, isso aí acontece também. Mas tudo depende do nível de despertar, do nível de consciência que aquela pessoa tem. E as condições. Volta por um ente querido, né? Esse já é outro caso, né? O caso que a gente vê alguém em necessidade, a gente não precisa reencarnar naquele momento, mas por amor, por renúncia, a gente escolhe reencarnar para ajudar aquele ser que está precisando naquele momento. E aí essa atitude de amor não é somente vista com bons olhos, como também nos traz uma evolução maior se a gente consegue cumprir. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer da gente querer ajudar
e da gente se endividar mais, se a gente não tiver o devido cuidado. Mas se a gente cumprir também e fizer naquele sentimento de amor, a gente evolui mais rápido. É o caso da Alcione, né, no livro Renúncia. Ela não precisava reencarnar. O mentor, não é nem mentor dela, né, o espírito que estava na mesma faixa dela, que era um instrutor lá, era um instrutor, né? Acho que não sei se era dela, mas ele era um instrutor. Ele fala, olha, mas você tem certeza que você quer? Porque primeiro, você não precisa, e segundo, porque tem um risco, né, de você se endividar. Porque a vida dela já era lá em Sírios, ela não precisava mais reencarnar na Terra, ela já estava em outra condição espiritual. Mas não, mas eu quero e tal. E ele falou, não, eu te respeito a sua decisão e eu sei que você vai conseguir. Tipo assim, ele fala assim, eu respeito a sua decisão e eu sei que essa decisão exige um sacrifício, uma renúncia muito grande, tá? Aí é o nome do livro, né? E aí ela reencarna e ajuda e evolui mais ainda, né? Então, existem essas fases mesmo. Mas normalmente o que acontece é isso, a gente vive mais ou menos o mesmo tempo que a gente vive encarnado, a gente fica desencarnado aproveitando das fases, né? Porque na encarnação, normalmente é a fase do plantio. E na desencarnação é a fase da colheita e preparação. Então a gente precisa alternar entre essas duas fases, porque nos traz a evolução que a gente precisa. Então, o livro Evolução em Dois Mundos vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão da alternação, que inclusive acontece desde os primeiros estágios com o animal, e aí vai se intensificando esse processo. Eu baixei esse que você falou, acho que foi o Caminho da Luz. Para a gente entender sobre a evolução, esses dois livros são primordiais. Os dois livros falam. O A Caminho da Luz fala sobre a evolução, mas ele foca mais na evolução relacionada à história da humanidade. Mas ele fala sobre a evolução do espírito. E a Evolução em Dois Mundos ele vai focar muito na como que funciona a evolução do corpo físico e do perispírito. Por isso que fala evolução em dois mundos. Como que o princípio inteligente vai evoluindo nos dois planos, que precisa dos dois planos. Então é isso, gente. Eu sei que a gente estudou, a gente falou só um item, só que era muito importante a gente ter essa introdução para a gente poder passar para os próximos, porque agora, tendo essa introdução sobre os animais, sobre a evolução, fica mais fácil a gente entender o que ele vai falar depois. Por isso que eu fiquei confuso, porque o tema é sobre mediunidade, mas falou sobre o princípio inteligente e da inteligência dos animais. Aí eu não consegui ver a mediunidade ali ainda. Eu acho que vai vir melhor explicado nos próximos. Porque a mediunidade, como um processo de comunicação, é um centro de força que ele vai desenvolvendo. Então ele tem o princípio inteligente funcionando melhor para poder desenvolver isso. Assim, a mediunidade só chega no ponto de intérprete e de comunicação, assim, de eu conseguir passar a mensagem de um espírito quando a gente adquire a razão e a consciência do ser humano. Mas o intérprete, o fato do animal conseguir ver o espírito, já é uma possibilidade. Isso, já é uma possibilidade de comunicação. E por quê? Porque é o princípio inteligente que está se desenvolvendo. E tem esse aspecto mediúnico que ele está se desenvolvendo junto. É um centro de força. Que centro de força que é esse? Centro de força cerebral, né, coronário que está em cima, aqui onde a gente recebe as energias, é o coronário. E o cerebral é logo em seguida. Então, ele está desenvolvendo. E nesses centros existe esse desenvolvimento das faculdades medianímicas, que falam, que são essas faculdades de comunicação. Eu sei que qualquer de coisa sintonia. Que a gente continuar sobre o tema, a gente vai estar falando sobre o que ainda está por vir, né? É muito comum a gente fazer isso no culto, né? A gente pega um parágrafo, começa a falar, e de repente os próximos... Está falando o assunto, né? Porque os benfeitores já vão
preparando, porque a gente não organiza nada aqui, né? Então os próprios benfeitores vão organizando para a gente poder... Mas eu estava pensando na situação prática desse treinamento do animal, que você citou, da associação, né? Já que ele tem contato, ele tem um anjo da guarda e ele tem contato com o mundo espiritual, ele vê, ele escuta, pode ser que sim, pode ser que não, se ele não pode ajudar no treinamento daquele animal, por exemplo, no treinamento que aconteceu aí, de teste, tudo, se a espiritualidade não interferiu ali para que funcionasse, para que desse certo, para que as pesquisas continuassem também, influenciando o animal a fazer certas escolhas, porque a questão do raciocínio dele ainda é muito pequena, né? Então, mas aqui é mais um aspecto, vamos dizer assim, primitivo de um funcionamento anímico quer dizer, do próprio ser. Então, ele já tem essas faculdades, por exemplo, de condicionamento, e ele está trabalhando essa possibilidade. Então, o animal, ele vai ter vamos dizer assim, vai ter alguém ali para ficar pertinho ali, indicando ali, beleza. Só que o desenvolvimento disso não é pela repetição. Então, esses seres que vão... Porque, por exemplo, qual centro de força ele vai desenvolver primeiro? Então, essa organização toda da linha evolutiva, quem vai fazer são os cientistas espirituais, né? E então a parte que ele vai desenvolver depende muito de como ele começou, como que ele foi repetindo, desenvolvendo, como que o instinto dele foi levando ele, porque o próprio instinto animal vai levando ele para os caminhos, né? Então existe uma ajuda, mas sem ser uma ajuda que faça, por exemplo, vamos dizer assim, existe um grau de dependência, mas à medida que ele vai evoluindo, essa dependência vai diminuindo com o tempo, porque ele precisa chegar no livre-arbítrio. Então essa dependência vai diminuindo pouco a pouco. A interferência que existe é igual a que existe sobre nós mesmos. Tipo, a lei é para deixar que a gente escolha por nós mesmos um livre-arbítrio. Isso. O animal não tem ainda o livre-arbítrio, mas ele está desenvolvendo o princípio inteligente para chegar lá. Então, existe uma dependência, existe um guia para poder levar ele, só que ele vai levando, buscando uma forma de desenvolver essa inteligência dele. E uma das formas é esse condicionamento. Ele vai colocando ele para repetir até ele conseguir automatizar aquilo ali. Acaba que quanto mais interferência, menos evolução tem. Então você vai estar atrapalhando em vez de estar ajudando. Igual, por exemplo, você vai montar alguma coisa. Vamos dizer assim, falar de inteligência artificial. Você programa ali o robô. Aí você coloca o algoritmo de uma forma e coloca os dados ali e programa ele de uma forma que depois ele consiga obter resultados pelos próprios dados que você jogou ali, sem você precisar ficar mostrando e programando de novo. Então, antigamente a programação era direto, né? Programava aquilo, funcionou aquilo. Com a inteligência artificial você dá os dados iniciais, faz uma programação inicial e aí ele vai utilizando esses dados anteriores e vai produzindo novas coisas. Então, com os animais, os espíritos fazem assim, eles vão condicionando e vão deixando que com o tempo que ele possa trabalhar esse condicionamento. No caso, o cientista ele só mostrou, o Pavlov lá, ele só mostrou que aquilo ali acontece, que aquilo ali é uma lei. Ele só demonstrou que existe esse princípio, né, de condicionamento. Então é como se estivesse comprovando que a evolução existe, né? Então esse processo é interessante, que aí o Evolução em Dois Mundos ele vai bem a fundo assim de a relação do estágio que está vegetal, animal, como que é a relação com o perispírito, como que ele está o perispírito nessa fase. Então assim é muito profundo o livro, muito profundo mesmo, assim.
Mais científico. E mais pro lado da biologia, né? A biologia espiritual, né? Então, mas assim, é importante a gente tentar estudar, absorver, para a gente entender um pouquinho. Né? Aprender a ter uma leitura assim, né? Começar. Para começar a ter contato, né? É importante. Se a gente ficar assim, isso aqui eu não leio porque isso aqui está muito acima de mim, a gente nunca vai ter o contato, a gente precisa, né? Do contato. Então, essa leitura vai facilitando o nosso entendimento desses processos que começa lá atrás, começa lá no princípio, esse princípio inteligente, e vai desenvolvendo. Então não tem um salto, né? As coisas vão tem um caminho de desenvolvimento, não pula de um lado para o outro de uma vez, né? Quando está preparado para uma transição mais rápida, que é quando tem aquela cirurgia para sair do macaco e nascer humano, aí você faz aquela cirurgia, acontece a mutação, aí mesmo quando você nasce as primeiras como humano, a gente fala assim que o pensamento do animal, ele é fragmentário, ele não é contínuo, são impulsos de pensamento. A gente está pensando o tempo todo, né? Pensamento contínuo. Só que nas primeiras encarnações como homem, como ser humano, o pensamento ainda é fragmentário. Ainda demora algumas encarnações até conseguir passar de fato, porque não dá saltos. Por isso que o homem primitivo age exatamente daquela forma. Um animal, né? Por instinto. Mais próximo do animal, entendeu? Aí demora milhões de anos até o homem conseguir realmente adquirir o pensamento contínuo. Eu não sei se eu li isso num livro de estudo, que quando o planeta Terra estava formado e iam colocar os espíritos aqui no planeta, eles tiveram tempo próximo da Terra para fazer essa mudança, essa transformação deles. Essa transformação é a mudança pro ser... Não, quando a Terra foi criada, os seres que tinham lá são só seres unicelulares, seres simples, não tinha planta, não tinha nada. Não, na hora foi colocar os seres humanos. Ah, tá. Eles aí, então teve essa transformação, não foram seres de outros planetas também, que vieram, não. Também. É porque teve que ter uns que ajudassem os outros, né? Então, mas assim, esses seres de outros planetas começaram a vir mais quando foi tendo uma transformação de primitivo para provas de expiação. Então foi uma outra fase. Entendeu? Não tinha como que você vai ajudar um ser que está mais próximo do macaco, né? Como é que você vai ajudar um ser que está mais próximo do macaco a pensar e a desenvolver sociedade, civilização? Então precisava primeiro eles sair dessa fase animal mesmo, ter um pensamento contínuo, aí, porque está na fase de planeta primitivo, entendeu? Aí conseguir pensar, aí essas vibrações que eles recebem eles recebem no plano espiritual, entendeu? Ou no sonho, aí recebe as inspirações dos espíritos mais elevados para eles vislumbrar, aí vislumbra o mundo espiritual, vislumbra o espaço, vislumbra para poder sair do pensamento fragmentário até realmente adquirir a consciência e o pensamento contínuo, entendeu? Que ele não adquiriu ainda a consciência plena de que ele existe. Então tem um processo que os espíritos superiores vão inspirando e jogando os pensamentos para eles poderem realmente sair desse... Porque ele está mais próximo do animal do que do ser humano, nesse Neandertal, entendeu? Australopithecus. Aí quando você sai do mundo primitivo para a prova de expiação, que começa o mundo civilizado, plantações, a possibilidade de vilas, sociedades, aí que você permite a encarnação de seres de outros planetas para acelerar o desenvolvimento. Seres que reencarnam realmente para ajudar no desenvolvimento. Então, são processos. Então, para concluir, o que eu queria dizer é o seguinte: o animal,
ele tem processos primitivos, iniciais de mediunidade. É esse ponto que eu queria chegar. O processo mediúnico dele está ainda primitivo, está em início de evolução. Início de evolução, sim, né? Porque animal já está no meio do caminho, né? Não está no início, né? Mas são primórdios de mediunidade, né? Está ali ainda no início do desenvolvimento, porque ele nem a razão adquiriu ainda. Então tem que ser uma mediunidade bem primitiva, né? Própria da fase que ele se encontra. Mas a gente vai aprofundar essa questão nos próximos estudos. Hoje é que dia? 16. É uma pergunta que pode ser vista. Nossa senhora, eu tô aqui pensando, nossa, eu queria fazer uma pergunta, mas é tão boba. Você ainda fala um negócio desse. Vocês captaram aí então, hein?